No último episódio, o Kafka e o Ishikawa chegaram no local para fazer a segunda parte do exame. E em certo momento, uma garota loira arremessa o carro do Kafka, dizendo que estava impedindo ela de estacionar o seu carro. E depois disso, ela se aproxima do Kafka e diz que ele tem cheiro de caju. O Ishikawa logo tenta disfarçar, falando que é porque eles trabalham com descarte de caju. E ela pergunta o que dois faxineiros estão fazendo ali. Mas quando ela vira, o Kafka já tinha levantado o carro com as próprias mãos e colocado no lugar. Aí ele vira pra ela com a maior cara de convencido e fala pra ela não se esquecer que seu nome era Kafka Ribino. Enquanto isso, o mordomo dela vai e pega a vaga do Kafka, que fica bem irritado. A Kikoru fala que vai colocar o Kafka no lugar dele e vai embora com o mordomo e alguns seguranças. O Ishikawa pistola da vida vira pro Kafka e fala que em menos de 5 minutos ele já tinha usado os poderes, mesmo que ele tenha transformado só partes do corpo cobertas pela roupa. Os guardas falam para eles entrarem logo e Ishikawa diz que da próxima vez vai mandar o Kafka para casa. O Kafka tá determinado a não desistir por nada, pois é a sua última chance de estar ao lado da mina. Já fazendo o exame, o Kafka tinha que garantir boas notas no teste de atletismo, porque no teste de aptidão teria altas chances dele não passar simplesmente por não ter aptidão. Mas ele apanhou no teste físico, inclusive foi pior do que nos exames que ele prestou anteriormente, ficando na posição 219 de 225 colocados. A Kikoru chega pra zombar dele, mostrando que ficou em quinto lugar, ou seja, ele tinha feito toda aquela cena só pra passar vergonha. O Ishikawa diz estar orgulhoso do Kafka por ele não ter usado seus poderes de kaiju. Aí o Kafka diz que seria muito legal dizer que não é justo usar o poder, mas depois ele perde a postura dizendo que devia ter usado pra passar, porque fazia muito tempo que não fazia o teste. Mas o Ishikawa diz que talvez esse não seja o único motivo para ele ter ido tão mal. Enquanto isso, a Mina e um oficial conversam sobre os participantes desse ano. Ela geralmente não costuma se interessar, mas depois de ver o Kafka, ela pergunta sobre o que o rapaz acha dos participantes daquele ano. Enquanto eles conversam, o Ishikawa também fala com o Kafka sobre como os participantes desse ano são impressionantes, e que talvez por isso o Kafka não estivesse se destacando tanto. Ele fala que a pessoa que mais chamava atenção ali era Kikoru Shinomiya, por ter sido a mais jovem a se formar e ser considerada o maior talento a ter surgido. E é só aí que o Kafka percebeu que a Kikoru era muito importante, e fica impressionado com isso, e vai dizer pra ela que ele não fazia ideia. Aí os seguranças descem a porrada nele. Ela fala que é a segunda vez que ele passa vergonha. Só que o Kafka diz que ele vai fazer ela passar muita vergonha também, só não sabia como, afinal ele estava todo lascado. O Ishikawa chega dizendo que ainda tem esperança, porque nos últimos 2 anos, a segunda parte do teste tem sido sobre descarte de cadáveres de kaiju, e que esse era o motivo dele ter escolhido o descarte como trabalho de meio período. Mas passou bem longe, porque a segunda fase na verdade era sobre localizar e neutralizar os kaiju. O examinador disse que os participantes devem usar um traje de combate kaiju. O Ishikawa veste o traje e percebe que a roupa se fundiu com o corpo dele, e que seus músculos estavam ficando mais fortes. O examinador então explica que são feitos de materiais orgânicos tirados de kaiju, e que aquele traje atualmente seria a arma mais forte para combater kaiju. Eles começam a medir quanto de poder cada participante conseguiu extrair do traje. Inclusive, os oficiais dizem que é raro alguém passar de 10% de poder ativado sem treinamento, e que mesmo com treinamento, geralmente fica em torno de 20% de poder ativado. Alguns participantes conseguiram ativar 14%, 18%, e o Ishikawa conseguiu 8%, mas quando chegou a vez da Kikoru, ela conseguiu ativar 46% do poder do traje. Até os examinadores se impressionaram, dizendo que ela era o maior talento já visto, e que já estava no nível de líder de pelotão. O Ishikawa reclama de ter conseguido apenas 8%, mas o comandante fala que é só não ter 0% que passa, e que inclusive ele nunca tinha visto alguém tão fraco a ponto de ter 0%. Aí vem o Kafka e consegue tal proeza, o que faz o examinador rachar o bico. O Kafka ficou muito frustrado com aquilo, e a Kikoru já estava ficando irritada, pois o Kafka não estava mostrando o poder que ela viu mais cedo no estacionamento, e a prova já estava quase acabando. Então o examinador chama eles para começar a prova final. Antes de iniciar, o examinador explica como vai funcionar a prova, e avisa que eles vão ser rastreados por drones que vão monitorar todas as ações de cada um dos participantes. E caso os examinadores entendessem que a vida de um participante estava em risco, eles iriam ativar remotamente o escudo dos trajes, mas isso indicaria que tal participante não passou na prova. O examinador libera
libera os participantes para começar a prova. E mesmo sabendo que não tinham garantia de sair vivos dali, eles começam a agir. Akikoru logo de início já demonstrou ser muito superior a todos os outros, derrotando vários kaiju. Enquanto isso, o Kafka mal conseguia levantar a própria arma, até porque ele não tinha a ajuda do traje. É aí que o examinador avisa que a capitã Mina Ashiro estava assistindo o teste, o que inspira o Kafka a dar o seu melhor, mesmo ficando com 0% de força no traje. Afinal, essa é a sua última chance. Ele conversa com o Ishikawa e eles chegam na conclusão de que os examinadores querem testar suas habilidades em se adaptar a cada situação, e não apenas se eles conseguem eliminar kaiju sozinhos. Por isso eles estavam rastreando cada participante com os drones. Então, como Kafka e Ishikawa não têm tanta força, eles decidem dar suporte para outros membros, pois assim vão se destacar de alguma forma. Eles correm para ajudar dois participantes que estão atirando em um kaiju, e por conta da experiência em descarte de kaiju que o Kafka já tinha, ele reconhece o tipo do kaiju que eles estavam enfrentando. Então ele joga uma granada de atordoamento no coco do kaiju, pois ele sabia que a audição do monstro era muito aguçada e que isso incomodaria o bichão. Depois disso, o Kafka avisa para os dois membros que estavam atirando no kaiju para mirar na barriga, porque era o seu ponto fraco. Dessa forma, eles conseguem eliminar o kaiju e eles agradecem o Kafka, que sai correndo com Ishikawa para tentar dar mais suporte. Deu para ver que aquilo de certa forma impressionou o examinador, e a Mina também estava vendo. Enquanto eles correm, o Kafka e o Ishikawa conversam sobre terem conseguido, e o Kafka cria esperanças de que vai conseguir mesmo sem usar seu poder de kaiju. Afinal, ele conhece as fraquezas de cada kaiju. Kafka então diz que vai compensar todos os seus vacilos, e Ishikawa diz para continuarem assim. Mas de repente, um kaiju idêntico ao anterior ataca o Kafka enquanto ele estava desprevenido, arremessando o Kafka em direção ao muro, o que obviamente feriu muito ele. Os examinadores vendo isso começam a preparar o escudo remoto, e nesse momento, o Kafka já sabia que a chance deles ativarem o escudo remoto era alta, então ele se esforça para se levantar, até mesmo porque ele não queria mais passar vergonha na frente da Mina. O examinador já imaginava que Kafka seria o primeiro a rodar, o que é uma pena, pois ele achava que o Kafka era muito engraçado. Mas é aí que a Akikoru salva o Kafka, dizendo que é a terceira vergonha que o Kafka passou naquele dia. E quando o Kafka tenta agradecê-la por tê-lo salvo, ela diz pra ele ficar deitado ali como um perdedor enquanto ela vai eliminar o resto dos kaiju. Os outros até tentam procurar o kaiju principal antes dela, mas ela é mais rápida e elimina até mesmo os kaiju que eles estavam tentando enfrentar. O Kafka tenta se levantar, mas não consegue. Ele parecia ter quebrado parte da perna. O examinador então entra em contato com o Kafka, avisando que os sinais vitais dele estão irregulares e que recomendava desistir imediatamente da prova. O Kafka, frustrado com aquilo, pensa por um momento que nunca vai conseguir estar ao lado da Mina e que só aqueles com talento conseguem passar. O examinador insiste para que ele desista, dizendo que nem os escudos são tão eficientes. Mas o Kafka se recusa a desistir, dizendo que quem decide isso é ele mesmo e mais ninguém. Ele sabe que já está velho demais para ter sonhos e também sabe que parece um idiota, mas mesmo assim, mesmo com tudo colaborando para sua desistência, ele vai apostar tudo que viveu para voltar a seguir os seus sonhos. Nesse momento, o valor de poder ativado do traje do Kafka muda de 0% para 0,01%, o que impressiona os examinadores. E o Kafka olha para o drone como se estivesse encarando a Mina e afirma com convicção que dessa vez ele não vai desistir, custe o que custar. E esse foi o terceiro episódio de Kaiju número 8. Caso tenha gostado, já se inscreve no canal e deixa o seu like. E também comenta aí embaixo se você quer que eu traga mais vídeos sobre esse anime. Eu vou estar deixando aí na tela outro vídeo bem legal para você assistir caso queira. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.